Oi, pessoal, espero que todo mundo esteja bem, família, saúde e tudo mais. Bom, a partir de essa apresentação, vamos abordar o assunto de práticas educativas com jovens e adultos. Comecemos então por uma pequena introdução. Lembremos então nossa reflexão de partida, que é essa quebra de paradigma nas relações educativas pedagógicas, passando de um paradigma vertical para um horizontal. Nesse vertical, o professor, o técnico, o cientista se considera sujeito de conhecimento e o educando apenas um objeto depositário. Passamos, portanto, para uma relação horizontal onde tanto professor quanto aluno, cientista como aprendiz, é sujeito de conhecimento, portanto, conhecimento é entendido como originado a partir de muitos processos, não apenas o que nós consideramos de método científico, e há, portanto, então, um encontro de saberes. Essa proposta, essa postura, essa compreensão epistemológica é o ponto de partida para o que nós queremos promover na praxis da EJA, da educação de jovens e adultos. Certamente essas questões vocês já discutiram em outros ambientes, em outros espaços, mas vale a pena lembrar que a educação de fato é um processo do encontro no social, um processo de desenvolvimento individual, mas que acontece no âmbito das relações sociais. É, portanto, um processo de interação entre o indivíduo e a sociedade, da sociedade com o indivíduo e do indivíduo dentro da sociedade. Não tem como desvincular nenhum desses dois aspectos. Nessa perspectiva, que é a que nos interessa, a educação é libertadora, a educação é crítica. Forma indivíduos críticos que vão construindo na praxis educativa sua própria autonomia. A educação tem sentido porque mulheres e homens aprenderam que é aprendendo que se fazem e se refazem. Porque mulheres e homens se puderam assumir como seres capazes de saber que sabem, de saber que não sabem, de saber melhor o que já sabem, de saber que ainda não sabem. A educação tem sentido porque, para serem mulheres ou homens, precisam de estar sendo. Outro princípio fundamental, outro princípio de partida, é entendermos que a educação é política, ou seja, ela tem uma cara, ela responde a um interesse particular. Isso quer dizer que, por outro lado, a ciência não é neutra, todo conhecimento responde a um uso, ou seja, que todo aquilo que é produzido na ciência ele responde a um interesse anterior. Não dá para dizer que há neutralidade na produção de conhecimento científico. Portanto, os processos de educação são também políticos. Ou se educa para a reprodução do sistema no qual está, para manter o status quo, ou se educa para a transformação. Não existe essa tal da neutralidade no sistema educacional nem no sistema científico. A educação é, portanto, sim uma coisa de partido no seu sentido amplo. Tomar partido, tomar opção, decidir o que você faz com sua própria vida, com seu conhecimento, com aqueles que você tem influência. E aqueles que afirmam estarem neutros, não ter partido, na realidade estão ao serviço do status quo. Ficar no muro é dar valor e dar voz ao status quo, ou seja, a classe que está no domínio e no poder. Lembrando a reflexão que levou a Paulo Freire em 1969 a escrever seu livro Extensão ou Comunicação, temos de um lado uma postura de um técnico que se acha alheio ao sistema de produção ou de vida do agricultor que ele está se relacionando. Ele tem uma atitude apenas de indicador, de depositário de conhecimentos e de fórmulas
que o agricultor deve acatar. Nós mesmos em sala de aula podemos ter essa mesma atitude ou podemos ter uma compreensão como a do lado direito, onde o técnico ou professor se coloca dentro do processo de vida e de formação e de existência do sujeito do aprendizado. No caso do desenho, um agricultor. Portanto, estamos falando de um sistema pesquisante, onde esse encontro de saberes acontece na procura de soluções coerentes, racionais para a vida real da pessoa, do técnico, do agricultor, do professor, do educando. Nessa figura, eu vejo um professor de EJA trocando uma ideia com seus alunos, produzindo conhecimento na medida em que ele também transmite aquele que ele tem e entre todos abordam uma situação da realidade, aplicam o conhecimento, a teoria, aterrissam ele na vida real, na compreensão que cada um deles tem e na utilidade que esse conhecimento traz para cada um deles. Vejo que, afinal de contas, o que nós queremos é promover processos de libertação, de formação crítica, onde o sujeito, aprendiz ou educando, consegue a cada dia, a cada momento de troca de conhecimento, caminhar no sentido da sua autonomia como indivíduo, de ter cada dia maior potência e maiores possibilidades de gerir sua própria vida, entender a realidade e abordá-la de forma crítica e coerente. A história de vida é uma técnica de pesquisa social, principalmente oriunda da antropologia, e que busca principalmente focar na perspectiva do sujeito, ou seja, a partir da compreensão da existência do sujeito que nos interessa trabalhar e com o qual vamos ter relação a longo prazo, poderemos obter uma primeira introdução a uma questão, a uma realidade. É uma metodologia de trabalho que é muito cara para nós, extensionistas, que chegamos numa comunidade e queremos entendê-la no seu presente através dos acontecimentos históricos. E que melhor que as próprias pessoas da comunidade para contarem e narrarem sua experiência e a construção da comunidade através da sua história de vida. Então, buscamos experiências íntimas, documentos e outros elementos que permitam, através da trajetória dos indivíduos, entender a realidade dos lugares, dos processos, de sucessos históricos, etc., etc. E permitem, portanto, uma reflexão para construir processos, valores no dia a dia atual que permitam fazer trabalhos de ação, de transformação da realidade. Então, para começar processos, para chegar numa comunidade, esse trabalho da história de vida é uma ferramenta bem interessante para trabalhar e o que vamos fazer agora. A história de vida é uma técnica de pesquisa social, principalmente oriunda da antropologia, e que busca principalmente focar na perspectiva do sujeito, ou seja, a partir da compreensão da existência do sujeito que nos interessa trabalhar e com o qual vamos ter relação a longo prazo, poderemos obter uma primeira introdução a uma questão, a uma realidade. É uma metodologia de trabalho que é muito cara para nós, extensionistas, que chegamos numa comunidade e queremos entendê-la no seu presente através dos acontecimentos históricos. E que melhor que as próprias pessoas da comunidade para contarem e narrarem sua experiência e a construção da comunidade através da sua história de vida. Então, buscamos experiências íntimas, documentos e outros elementos que permitam, através da trajetória dos indivíduos, entender a realidade dos lugares, dos processos, de sucessos históricos, etc., etc. E permitem, portanto, uma reflexão para construir processos, valores no dia a dia atual
que permitam fazer trabalhos de ação, de transformação da realidade. Então, para começar processos, para chegar numa comunidade, esse trabalho de história de vida é uma ferramenta bem interessante para trabalhar e o que vamos fazer agora. A prática individual está bem detalhada lá no Moodle, na aba da disciplina, está como tarefa lá, e consiste em que vocês vão aplicar a metodologia de história de vida com algum parente próximo, alguma pessoa com a qual vocês tenham contato aí em casa ou remoto através das redes sociais, né, dos meios tecnológicos para trocar uma ideia sobre sua vida. Os materiais, portanto, é um gravador de voz. Vocês têm que gravar essas conversas, anotar e uma guia de perguntas que estará em anexo. Em que consiste? Vocês têm que promover uma conversa que deverá ser gravada com essa pessoa, uma ou várias conversas. Aliás, é recomendado fazer várias conversas que não, na verdade, não são entrevistas. Elas têm algumas perguntas, mas é uma conversa no sentido de, através dessas perguntas chaves, promover com que a pessoa conte livremente os contos, as histórias, suas experiências de vida e com isso seus aprendizados, descreva os lugares, os acontecimentos, como era tempo atrás, como era a sua vida e tudo o que a gente possa resgatar. Então, o trabalho de conversa com essa pessoa deve ser orientado através de um roteiro de perguntas que vocês têm aí. Eu enviei, tem em torno de 50, 60 perguntas aí que vocês podem utilizar para guiar sua conversa. Não se trata de falar uma atrás da outra, mas tê-las prontas na mão e na cabeça para que, de acordo a maneira em que a pessoa está descrevendo sua vida, desde criança, sua juventude, seu trabalho, sua família até hoje, ela possa ir contando mais detalhes e principalmente ir descrevendo quem ela é, o que ela acredita e o que ela acha, como ela considera que é o mundo. O resultado que espero é um texto, uma narrativa de no mínimo 2 folhas que contenha toda a descrição da história de vida da pessoa, a maneira de uma bibliografia, contando desde todas suas etapas da vida, focando em experiências importantes, nas maiores lembranças, nos lugares, nos territórios, nos aprendizados, nos nomes, nas pessoas, nas épocas. Tudo isso que vocês possam resgatar, vocês vão narrar num texto bem escrito, como se fosse a narrativa, uma história da vida, uma biografia da pessoa que vocês entrevistaram. O formato também está anexo lá na tarefa, no sistema Moodle. Bom trabalho a todos.